Bom dia! A partir de agora está no ar para você que está acompanhando a programação da Nossa Princesa, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da Nossa Princesa. Então, desde já, eu te convido a ficar com a gente na programação, que a gente vai discutir sobre saúde, você vai aprender sobre saúde no nosso programa de hoje com a psicomotricista a Lavínia Dantas. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso papo, mas antes eu quero te dizer que o nosso programa tem um oferecimento especial da Clínica Empatia, tá bom? E você que quer cuidar da sua saúde também, você liga lá na Clínica Empatia, faz o seu agendamento com um dos profissionais, lá tem diversos profissionais para você cuidar da sua saúde, diversos especialistas para você cuidar da sua saúde lá na Empatia Clínica Médica, que fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Esté Honorata, tá certo? Sala 5, e o telefone para você ligar e agendar a sua consulta é o 99697-6284, tá? Só mais uma vez para você anotar por aí, 99697-6284 é o telefone da Clínica Saúde com Empatia, é o nosso programa. Oferecimento especial da Empatia Clínica Médica. Então, liga lá e agenda a sua consulta. Bora então para o nosso programa de hoje. O nosso tema do dia é trabalho pedagógico e clínico com a intervenção psicomotora. E para isso, a gente vai falar com uma especialista. Vamos entender sobre esse tema, tá bom? Entender sobre esse assunto no nosso programa de hoje. Vamos falar com a especialista, a psicomotricista, a Lavínia Dantas. Mas antes, bom dia, né? Bom dia, Lavínia. Bom dia a todos que me ouvem. É um prazer estar aqui e poder compartilhar meu conhecimento com todos. Muito obrigada, tá, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje no nosso programa, tá certo? Muitíssimo obrigada. Já vou dizendo que a Lavínia atende lá na Empatia Clínica Médica toda terça e quinta, não é? Terça e quarta. Terça e quarta, tá? Toda terça e quarta-feira você pode fazer o agendamento lá, fala com a Stephanie, o telefone é 99697-6284, tá? Agenda sua consulta, seu atendimento também lá com a Lavínia Dantas. Além de diversos profissionais, tem psicomotricista que é muito específico, né? Isso. A psicomotricidade, pode falar assim? Como é? A É. psicomotora? Como é que fala? Pode ser intervenção psicomotora ou psicomotricidade. Pronto, é muito específico, então vamos explicar, vamos entender para todo mundo saber de fato o que é a psicomotricidade. Vamos lá. Então, é um nome bem extenso, né? Ainda pouco conhecido, mas já existe há bastante tempo. É uma ciência que estuda o movimento, a relação do nosso corpo com o meio em que a gente vive. E para isso é que a gente transforma o movimento para que ele seja um comportamento significante, né? E a relação com o nosso corpo e a nossa mente. Então, psico vem de psicológico, o código cognitivo, o motor de movimento e a tricidade é várias faixas etárias. Então, trabalha todos esses aspectos em um ambiente só. Então, a gente trabalha aspectos cognitivos, motores, que são os nossos movimentos, e afetivos, sociais, dentre várias faixas etárias. Então, é desde bebezinho até idoso. Então é uma ciência que engloba tudo, né? Tudo, é um tudo. É muito amplo, né? Pelo que eu tô amplo. entendendo. E como é que você chegou, né, à psicometricidade? Bem, já na faculdade, em 2019, assim que eu entrei na faculdade... Faculdade de psicologia? Não, Ou de fisioterapia? De educação física. De educação física, gente. Olha aí. Faculdade de educação física. E é um que os nossos mais se especializam nisso, são os profissionais de educação física. E aí meu professor, ele era pesquisador, junto com um dos primeiros pesquisadores brasileiros, que era o Galarrui, e aí ele iniciou um projeto na UERN e me convidou para fazer parte. Eu já comecei a pesquisa e extensão lá e comecei já a trabalhar com isso em 2019 com ele. Então, foi aí que eu conheci a psicomotricidade e trabalho até hoje. Então, começa por educação física e aí você se especializou, isso. né? Uma pós-graduação em psicomotricidade. E também, claro, com certeza, quem faz psicologia, quem também faz, também consegue ir para essa área de especialidade médica, no caso, de terapias médicas, né? São terapias. E qual é o conceito? Então, a gente falou assim por alto, né? Falou por alto do que seria a psicometricidade. Então, explica mais detalhadamente qual é o conceito para que as pessoas saibam em que circunstância, né, usar e ir atrás, né, de um atendimento, uma terapia como essa. Como eu falei, é uma ciência, ela estuda aspectos psicológicos, motores, né, que são os movimentos,
o cognitivo e o afetivo, em diversas faixas etárias do ser humano. Isso aí, o que é? É através da ação que o corpo e mente ele vai se entender no mundo. É basicamente isso, é uma ciência que estuda o movimento. E como esse movimento está dentro do nosso mundo. Como se comportar nele a partir de movimentos. Certo. Então, assim, quais são os objetivos dessa intervenção, né? Já que a gente estuda, né, e vai cuidar dos movimentos do corpo a partir meio que do psicológico da Sim. pessoa também. Então, qual é o objetivo principal dessa intervenção e principalmente quando que existe essa intervenção? Sim. Através da ação. A gente vai incentivar a prática do movimento, vai criar a personalidade da pessoa, a afetividade, e vai transformar o movimento dela para ter um comportamento significante. Entender esse corpo no mundo. Entender por que subir uma escada, por que descer, como descer. E aí eu vou construir isso e incentivar a prática desse movimento através de ação corpo e mente. Além disso, a gente desenvolve o trabalho de coordenação, criatividade, aprendizagem motora, cria segurança, dentre outros benefícios. Quais são as pessoas que precisam dessa intervenção, né? Porque a gente está falando aqui que existe essa intervenção, essa terapia, né? Que vai ligar o movimento com o psicológico da pessoa. Mas quais são as pessoas que vão precisar dessa intervenção? Acredito que todos precisam, mas na infância é o foco principal, né? Você já iniciar aí sua terapia psicomotora na infância é crucial, porque como eu falei, além dos aspectos motores, né, que é a coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, as habilidades fundamentais, que é correr, saltar, pular, a gente vai ter o trabalho de aprendizagem, né, vai facilitar a aprendizagem, né, no caso de leitura e escrita, foco, atenção. Então, acho que se começar na infância, a criança tende a crescer, né, sendo incentivada a se movimentar e tendo um melhor desenvolvimento integral. Ela consegue ser mais autônoma. Mas a partir de que circunstância, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um tem 15 anos, outro tem 6 anos e o outro tem 9 meses ainda, tá bem pertinho dos 10, tem 9 meses. Então, a partir de que circunstância eu poderia, por exemplo, levar o meu filho de 15 anos para fazer uma terapia de psicomotricidade? O exemplo adolescente, tônus muscular. Apresenta fraqueza muscular, tem desequilíbrio, tem algumas dificuldades cognitivas, não sabe questão de lateralidade, esquerda e direita. Então, de um tudo, a gente consegue ir trabalhando essas coisas com a terapia psicomotora. Para a infância, eu indicaria de um tudo, porque a criança, quando ela começa a andar, ela não tem uma coordenação. Então, a gente começa com coordenação motora, depois pode ter um trabalho cognitivo, e aí ajudar na fala, ajudar na interação. Então, um adolescente que tem dificuldade de equilíbrio, né? Sim. Um adolescente que tem dificuldade de equilíbrio vai fazer a terapia. E uma criança de 6 anos, a partir de que? Quais são os sinais que a mãe que está acompanhando, diz assim, não, talvez eu precise levar o meu filho para uma terapia de psicomotricidade. Quais são os sinais que eu vou ver nessa minha criança de 6 anos, já que ela não vai conseguir verbalizar com muita clareza, né? Não, mãe, eu não consigo correr assim, eu não consigo subir a escada dessa forma. Ela não vai conseguir verbalizar com muita clareza. Então, a partir de que sinais a mãe pode ficar atenta, ou o pai, o cuidador, né? Para que possa levar uma criança, já estou no meu segundo filho, de 6 anos, daqui a pouquinho eu chego no bebê de 9 meses, de 6 anos para fazer uma terapia de psicomotricidade. É a observação. A gente tem que conhecer o nosso filho e o cuidador tem que conhecer a criança e observar se ela tem a marcha correta, se ela tem medo de subir a escada, se ela tem medo de descer, ou se ela não tem um equilíbrio, não tem força, não consegue correr corretamente como outras crianças, se ela tem dificuldade de socialização, se ela não criou ainda personalidade. Então, são algumas coisas que devem ser observadas e levar em conta. Por exemplo, nessa idade, como o meu é menino, brinca muito de bola, de futebol com outros meninos, com meu filho maior, com meu esposo, aí, com os tios dele, enfim, com os primos. E aí, vamos dizer que, por acaso, eu note uma deficiência na corrida. Não uma deficiência, mas uma dificuldade na corrida dele. Vamos dizer que ele corre
braços diferente, abertos. ou com os braços abertos, ou com os braços para trás. Bota a força só em uma Isso, perna. aí quais são os sinais, esse tipo de sinais, que a mãe pode dizer assim, isso tem alguma coisa patológica. Quais são esses sinais? Exatamente esses. Corre de forma desordenada, bota a força mais em uma perna, os braços ou fechados ou abertos demais. Preso. Braço preso, né? Então, a psicomotricidade vai ensinar, de alguma forma, esse movimento, né? Para a criança, esse movimento correto. E aí, quais são as vantagens? Mas, pera, antes vamos falar para a criança de 9 meses. Daqui a pouco a gente vai falar das vantagens dessa terapia. Mas, assim, vamos falar para a criança, então. A gente já tratou o meu filho de 15, aí as mães que têm filhos adolescentes, já conversamos sobre os filhos de 6 anos, essa faixa etária, assim, que já anda, já tem liberdade para correr, para andar. E agora vamos falar da criancinha do bebezinho de 9 meses, assim como o meu, mas para as mães que estão em casa também, que tem bebezinho nessa fase de se arrastar, de começar a ficar em pé e arrastar as coisas para tentar andar, né? Esses primeiros passos das crianças, até 12 meses, normalmente as crianças começam a andar. Então, o que eu preciso observar, né? Se essa minha criança que ainda só se arrasta, se ela precisa de uma terapia, de um cuidado, de uma atenção maior, o que eu preciso observar? Bem, eu acho que se a criança tem acompanhamento com o pediatra, ele provavelmente vai indicar uma fisioterapia, né? Para fazer a questão do movimento de levantar, de ver se a parte do tônus muscular está boa. O que a gente faz com crianças menores de 2 anos? Nessa fase, as crianças estão nos movimentos rudimentares, indo para iniciar os fundamentais. Então, seria fazer com que a criança criasse já um tônus muscular, um pouquinho de equilíbrio, para que a gente pudesse ajudar ela a ficar em pé, e aí poder pegar objetos, que seriam já parte das habilidades manipulativas, e por aí vai. Pronto, então agora a gente já pode pular para saber quais são as vantagens, né, de levar os nossos filhos, ou a gente mesmo, né, vai que você já está adulto, mas você é uma pessoa que é meio descoordenado na corrida, né, que quer fazer corrida, mas aí tem gente que se tropeça, né, que anda sozinho e mesmo bate uma perna na outra e se tropeça, é sinal de que não tem lá muita mobilidade, né, então quais são as principais vantagens, né, de você levar o seu filho, ou de você buscar essa terapia, esse cuidado clínico com a intervenção psicomotora? Bom, além do trabalho, né, do desenvolvimento motor, a gente trabalha a comunicação, a criatividade, a aprendizagem. As crianças ou os adolescentes, ela tem a capacidade de organizar os seus movimentos, né, de criar, e aí criar segurança no se movimentar corretamente. E aí toda essa capacidade sensitiva também trabalhamos com o aspecto sensorial, que é muito importante para as crianças, para ela levar, né, para a vida adulta, também trabalhando com a exteriorização de emoções. Então, são muitos e inúmeros benefícios que a terapia psicomotora pode oferecer. Como que o psicológico pode intervir na nossa questão motora, né? Como que esse psicológico, já que a gente está falando de psicometricidade, como é que o nosso psicológico intervém na questão motora, tanto dos adultos como das crianças, mas a gente está falando mais aqui de forma pedagógica, então mais dos adolescentes e também das crianças. O psicológico ele é muito importante, principalmente questão de movimento. Em relação a traumas, uma criança que cai de uma escada, ela vai ter medo de subir ou de descer. Então, ela precisa, de novo, criar digamos assim, uma personalidade, criar uma segurança para fazer aquele movimento novamente e não ter medo. E aí ela aprender de forma motora, né, alfabetizar o motor dela para que ela possa realizar o movimento sem ter medo, ter segurança e corretamente. Então, o psicológico ele também é muito importante. A gente trabalha geralmente em uma sala que é toda protegida, tanto a parede quanto o chão, porque a criança ela vai movimentar de diversas formas e de como ela se sentir segura. Então, quando ela estiver aplicando o movimento corretamente, ela já vai estar totalmente segura e vai aplicar isso lá fora. Ela vai aprender sem medo de se machucar. Sem medo de se machucar e aplicar lá fora. Porque, por exemplo, pode acontecer de que a partir desse seu trauma, você não consiga, por exemplo, praticar alguns exercícios físicos, porque você pode, por exemplo, ter um trauma de andar de bicicleta e aí você não consegue nem andar direito. Nem subir na bicicleta. Nem subir na bicicleta, e isso impede você, por exemplo, de realizar um exercício físico que, além de ser prazeroso para você, poderia também gerar benefícios de saúde. Sim.
E também, por exemplo, pessoas que precisam na fase de idosa, né? Os idosos que precisam caminhar. Se aí não tem essa questão motora muito bem desenvolvida, e aí ela não vai conseguir ter bons resultados na caminhada, não é, Lavínia? Exatamente. Muita gente ainda tem medo de andar em esteiras, até mesmo de caminhar sozinho, principalmente idoso. Sempre precisa de um apoio físico de outra pessoa ou de algum instrumento, como bengala e aqueles carrinhos de apoio. Uhum. E aí essa terapia pode ajudar mesmo os idosos, né, ou as Pode. crianças, para que no futuro, esses adolescentes, para que no futuro eles possam ser mais independentes, né, e Isso, conseguir fazer exercícios que vão trazer benefícios para a saúde. exatamente. Ser um ser integral e autônomo. Uhum. Esse é o maior foco. Qual é a importância desse trabalho especificamente, já que a gente está falando aqui do trabalho pedagógico, especificamente para crianças e adolescentes? Ela tem um caráter muito recreativo, né? Algo mais livre. Então, eu acho que a importância mesmo, a principal importância é o fato de a gente poder consolidar hábitos a partir da liberdade de movimentos. Então, a gente vai conseguir que aquele ser ele consiga se sentir parte do corpo dele, que conheça o corpo dele, o que o corpo dele pode fazer. Então, eu acho que assim, em suma, né, em resumo, é fazer com que a gente organize o movimento e que a gente seja um ser único, mente e corpo no mundo. E entender como a gente pode se comportar no mundo a partir dos nossos movimentos. Esse é o resumo. Antes da gente dar continuidade aqui ao nosso programa, à nossa entrevista, a gente está falando hoje sobre o trabalho pedagógico e clínico na intervenção psicomotora com a psicomotricista Lavínia Dantas. Então, muito obrigada pela sua companhia. Já vou te pedir para você compartilhar esse programa com quem você acha que é necessário, que precisa dessas informações. O nosso programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM, nosso Saúde com Empatia. Então, você compartilha com quem você quiser, tá certo? Aproveita e já se inscreve aí no nosso canal também para você ficar antenado sobre todas as vezes, todas as programações da sua Princesa 90 FM e também sobre todos os nossos Saúde com Empatia, para você ficar sempre muito bem informado e atento à sua própria saúde, porque aqui a gente discute saúde toda terça-feira no nosso programa Saúde com Empatia, que tem um oferecimento especial da Clínica Empatia Clínica Médica, que fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Estel Honorata, o bairro é o Dom Eliseu, sala 5. E o telefone é o 996976284. Você vai ligar lá, vai agendar consulta, tem diversos profissionais, tem também alguns exames, ultrassonografia, eletrocardiograma também, e você pode fazer tudo isso lá na Clínica Médica Empatia e cuidar da sua saúde, tá bom? Nas terças e quartas tem atendimento com a psicomotricista Lavínia Dantas na Clínica Médica Empatia. E você, claro, vai cuidar da sua saúde, dos seus filhos, dos seus familiares, da pessoa que você mais ama lá na Clínica Empatia Clínica Médica, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Aproveita, não posso deixar de falar, aproveita também, além de se inscrever no nosso canal TV Princesa 90 FM, para ficar atento ao nosso programa, às nossas entrevistas, ao nosso conteúdo, também as nossas redes sociais. No nosso Instagram nós somos Princesa 90 FM. E a Empatia Clínica Médica também tem Instagram e tem sempre um conteúdo especial para você também ficar muito atento e cuidando da sua saúde e principalmente ficar atento à agenda da semana que eles disponibilizam toda semana para você já saber que dia você vai agendar a sua consulta para cuidar da sua saúde lá na Clínica Empatia Clínica Médica, tá? O telefone, mais uma vez, para você anotar e não esquecer. Inclusive, já anota aí, fala no WhatsApp que a Stephanie responde, tá? 99697-6284. Agenda sua consulta. Hoje, a gente está falando de trabalho pedagógico e clínico com a intervenção psicomotora. Isso serve para você, adulto, para os seus pais, por exemplo, os idosos, tá bom? Para você que também é idoso, tem mais de 60 anos, essa informação serve para você que tem criança, para você que é jovem, para você que tem um adolescente em casa. Então, nosso programa está voltado exclusivamente para todo mundo hoje cuidar da saúde, tá bom? Porque é muito importante o movimento. A gente foi feito para o movimento, não é, Lavínia? Exatamente. A gente foi feito para o movimento. Se a gente para, a gente atrofia os nossos músculos, os nossos órgãos, e aí a gente não consegue
ter saúde, não é? Exatamente. Sobrevivemos de movimento. A gente foi feito para o movimento, a gente precisa se movimentar. Exatamente. E a psicomotricidade entra no quesito de aprender a se movimentar da forma correta. Exatamente. Uma alfabetização motora, né? Na verdade, todo mundo, a gente se movimenta, a gente nasce se movimentando, né? As crianças nascem com os movimentos reflexos, depois passam para os movimentos rudimentares, depois os fundamentais e, se especializar, os movimentos especializados. Então, é muito importante, né? A gente trabalha o corpo e mente porque nós somos divididos, né? Somos corpo e mente. A mente precisa estar caminhando junto com o corpo. Alinhado para fazer o Exatamente. movimento correto. Exatamente. Inclusive, quando não faz o movimento correto, aí começa a sentir dores, né? Exatamente. E aí começa a conviver com dores, isso afeta o psicológico também, Sim. e vai virando aquele ciclo, né? O psicológico afeta a questão motora afeta o psicológico também, e aí vai Sim. virando esse ciclo, e você não consegue se livrar dele sem uma terapia, sem uma ajuda, né? Exatamente. É importante procurar ajuda. Então, vamos falar então o principal, como que a gente trabalha essa estimulação psicomotora, né? O principal hoje. Sim. Como eu falei, é algo muito recreativo, já que a gente trabalha mais com crianças e adolescentes. Então, é um ambiente bastante seguro, nós temos paredes e chão todos acolchoados, e a gente trabalha geralmente por meio de circuitos. Então, circuitos motores, circuitos cognitivos, aplicação de testes para ver exatamente o que é que aquela criança precisa melhorar. Então, é basicamente isso, a partir de circuitos e testes. O que seriam esses circuitos? Então, seria um circuito para habilidades locomotoras, que é a que a gente é a mais ampla, né? Que é correr, saltar e pular. Então, seria um circuito na escada, passar por cones, correr de um ponto a outro, aumentando a velocidade. Um circuito de habilidades manipulativas, pegar bolas de vários tamanhos e aí lançar elas de uma certa distância, ou fazer um lançamento de dardo, exatamente. E aí, brinquedos de montar. Teste cognitivo, nós temos o teste de atenção, o teste de velocidade e outros testes. E aí, a gente trabalha tanto a percepção, como também a questão da atenção e do foco. E para teste de estabilização, que é equilíbrio, nós trabalhamos com aviãozinho, com força muscular, força de lateralidade de uma perna e outra, de um braço e outro, e por aí vai. As crianças devem amar, então. Amam, sim. Vão lá brincar, se É. divertir, né? Então, e ainda por cima aprender, né, a se locomover da melhor forma possível. Então, elas devem Exatamente. adorar. O nosso programa de hoje, infelizmente, está chegando ao fim, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada a você que ficou com a gente. Mais uma vez, eu vou pedir para você compartilhar o nosso programa com quem você acha que precisa. Aquela mãe, né, aquele pai também, aquele cuidador que tem uma criança que você percebe que está precisando, né, ter esse cuidado aí na sua forma motora, na sua condução motora. Manda só o programa, não diz nada não. Manda só o programa, ó, vê aí se você vai tirar alguma informação boa, né, Lavínia? Sim. E aí, com certeza, você vai estar ajudando também a pessoa a ter essa informação e, com certeza, ajudar aquela criança, aquele adolescente Sim. a melhorar também, não é? Exatamente. Porque a informação é o que move o mundo. E a gente precisa de movimento, ó, casou. Lavínia, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, por disponibilizar e também por contribuir com o seu conhecimento aqui no nosso programa Saúde com Empatia. E, claro, fique à vontade para voltar a falar, a voltar ao nosso programa e trazer informações que nos faz aprender mais sobre saúde, né? Sobre temas diferenciados, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a gente cuidar e ser o CEO da nossa própria saúde. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E para vocês que fiquem todos com Deus. Continue na programação da Nossa Princesa. Na próxima terça-feira a gente volta com mais um Saúde com Empatia aqui na Nossa Princesa e também no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Para você que ficou com a gente no nosso canal no YouTube, na TV, no rádio, na internet. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo, fiquem todos com Deus e até terça-feira em mais um Saúde com Empatia. Fui!